Olá pessoal, me chamo Lindenberg Cortez e nesse vídeo aqui eu pretendo apresentar a vocês The Entity Framework, né? Framework baseado no Entity Framework para .NET, né? Então, sem minhas palavras, vamos iniciar ele. Vamos ver, eu vou mostrar aqui o núcleo do framework, certo? São esses arquivos aqui. Baixa referência lá no path, LibrePath lá do seu projeto. Vou adicionar essas unidades ao seu projeto e automaticamente já está disponível para uso, né? Aqui temos o núcleo, né? Que é a codificação e os exemplos. Os exemplos que eu vou descrever para vocês, onde tem os principais comandos do framework, vai ser aqui do Faridac. Ele utiliza o Faridac como a engine de conexão, né? Mas nada impede que nós possamos expandir isso para outras, né? Como DB Express, Zeus e outras coisas lá. Devart, né? Então, o que acontece? O framework vai abstrair o banco de dados baseado nas suas classes relacionadas, né? Então, por exemplo, você tem aqui a classe cliente. Então, você começa a declarar atributos, né? Aqui na sua classe. Temos aqui o table, igual que no .NET também. Damos o nome de clientes, né? Aqui, em nome, a gente declara aqui column, certo? Tamanho vai achar, se permite nulo ou não. Tá? Tamanho mínimo. E assim a gente vai declarando e construindo nossa classe. E o que vai acontecer? Ele passa a mapear esses objetos e criar no banco de dados. Então, o seu banco de dados vai ser reflexo das declarações que você faz aqui no seu objeto. Okay? Vou apresentar a vocês aqui alguns atributos. Temos o atributo table, view, pode ser uma view, sua classe pode ser uma view, pode representar uma view. Então você tem colunas, column, né? Foreign key, você vai poder declarar uma foreign key, um atributo lá da sua classe como uma foreign key, e ele se adequa em criar essa foreign key. O índice, uma referência, isso aqui eu mais tarde vou explicar com mais detalhe. A expression deve ser um cálculo, né? Então tá como expression. Itens, no caso do seu atributo for formado por itens, você pode declarar os itens ali, né? Então temos, por exemplo, um tipo de pessoa. Você pode colocar o tipo de pessoa, aí colocar o atributo itens, como física ou jurídica. Deixa eu mostrar aqui se tem. Aqui, ó. Itens, né? Tem um tipo. Aqui tem um cliente, aí o tipo. Aí você passa os itens aqui. E os itens são lá. É uma pessoa física e jurídica. Tá? O que mais? Os default, valores default, max length, log, se a gente quer gerar o log, validator, se quiser utilizar algum validador específico, né? E ele validar isso aí. Not null, se a gente quer declarar aquele atributo como not null, não permite null, né? Logo na interface do sistema, né? O seu cliente, o software cliente já mapear isso aqui, encontrar e não deixar permitir nulo. Tamanho mínimo, range é no caso de um valor, um atributo possui um valor entre determinado range, né? Max e mínimo. E basicamente esses aqui. O restante já foram descontinuados, né?
Então, voltando para cá. Pronto, nossa classe estando aqui, né, nós já podemos utilizar e fazer alguns exemplos aqui dos seus recursos do framework. Temos aqui um demo, que vai estar executando todos esses comandos aí. Os principais deles são esses. Né? Se a gente for ver aqui no evento onCreate, você veja que eu estou construindo aqui um contexto, né, de cliente, passo para ele a conexão. Então lá dentro, quando você cria o seu contexto, ele já cria uma entidade tem cliente para você, né, mas instancia lá o objeto como tem cliente e já deixa disponível para você realizar suas consultas e configura a conexão e já conecta com o banco de dados. Né? Estou instanciando aqui estou fazendo uma referência aqui a esse objeto aqui, para eu não ter que ficar digitando context.entity no restante do código, né? Então eu vou colocar aqui, instanciar aqui, ele está aqui, ó, é tipo de cliente, e assim vamos. Vou executar aqui, tá? Ele vai conectar o nosso banco de dados, cadê? Vamos conectar o nosso banco de dados, né? Ele está aqui Firebird, estou utilizando Firebird. Ele vai conectar com esse banco de dados e vai trazer nossas... A gente vai brincar com essas tabelas aqui. Certo? Vou executar. Aqui. Tá aqui nosso... Vou diminuir aqui a nossa resolução. Como é que eu diminuo? Bem, não consegui ver aqui diminuir a resolução. Acho que quando começa a gravação a opção não fica disponível. Mas vamos continuar. Aqui temos aqui uma telinha, né? Aqui um dbgrid, aqui um memo. Então vou clicar aqui em to dataset. Vê? Ele trouxe para mim esse registro aqui, um registro, Lindenberg, que é justamente esse registro aqui. Ok? Então, como é que aconteceu isso aí? Vou explicar aqui no Delphi. Pronto, então aqui eu gerei um queryable. Esse queryable aqui é o mesmo que fazer um select from clientes. A order by clientes.nome. Mesma coisa. Né? O que é que isso vai acontecer? Ele vai... Vou gerar essa expressão aqui, link. Vou guardar o objeto queryable aqui esse objeto em to dataset, né? Context.toDataset. Vou mandar executar. Ele vai construir lá o select e vai atribuir a um dataset. Esse dataset vai subir e vai retornar aqui, né? No nosso datasource.dataset. Simples assim. Então, eu consigo fazer uma consulta, né? Sem ter que colocar datasets em datamodes, sem instanciar um dataset, né? Basicamente executando o queryable e o toDataset. Simples assim. Tá? Então, assim, eu estou colocando aqui no clique do botão só para a gente exemplificar, né, o recurso do framework. Mas é claro que você não vai fazer isso, né? Provavelmente você vai criar uma classe responsável em gerar esses queryable, né? Sei lá, uma classe de serviço, um repositório, um DAO, algo desse tipo, certo? Então, vamos ficar claro que para a gente não se perder, né, no RAD, né? Ficar só isso aqui. Eu posso futuramente aí, eu vou demonstrar um outro exemplo, né, utilizando DDD, que é onde a gente vê todas essas separações de responsabilidades, né? Então vamos seguir aqui nos exemplos, né? Então, ó, o objeto aqui, o dataset aqui, consultei, tá? Então o que eu posso começar a brincar aqui com ele, como encontrar, dar um find, ele retorna o objeto de cliente já preenchido. Vamos ver? Aqui, ó.
Aqui eu faço um find. Veja que eu passo, olha como é que eu faço, ó. Eu passo e.id, uma condição aqui, ó. Ele tá lendo aqui, ó, o atributo e criando uma expressão, ó, uma condição. Entendeu? Ele já vai mapear lá e vai colocar algo tipo where id ponto, sei lá, o código dele, o ID do cliente lá. Então ele vai transformar isso aqui, ó, em uma expressão onde vai gerar uma condição dessa forma no nosso SQL gerado. Aí ele consulta e aqui eu só faço jogar aqui nos meios, né? Veja que tem valores inteiro, strings, né? Daytime. Então, bacana. Vamos continuar, né? To JSON. Eu posso transformar esse objeto aqui num JSON, né? Veja aqui, ó. Foi isso que ele fez. Tá? Eu posso listar. Estou usando assim, ó. Olha como o JSON tá executando. Então, estou gerando a queryable. Podia fazer também, posso adicionar aqui no find, além de uma condição, posso adicionar também uma queryable. Então, eu posso encontrar baseado, né, em uma expressão link instanciada aqui nessa queryable, e ele vai encontrar e retornar o objeto. Isso aqui é a mesma coisa que fazer isso. Isso aqui você pode escolher quais campos virão, seja nome só, né? Isso aqui você pode adicionar uma array, algo assim, de nome, PJ, certo? Então, basicamente é isso aí. Então, eu só faço executar to JSON e ele escreve lá no memo um JSON. Bacana, né? Vamos pro próximo. Listar. O listar, ó, tá listando tudo que tem no banco de dados. Vou adicionar mais alguns. Então, adicionei, ó, vários exists, né? E vou mandar listar, ó. Isso tudo aqui são objetos. Ele está consultando, preenchendo objetos e listando no memo. Através do método toList. Vamos ver. O método toList, muito simples. Eu passo uma condição, traga tudo que estiver ativo. Ativo é igual a 1, né? Traga todos os clientes que estão ativos e list para mim. Isso aqui vai retornar uma lista, ó, uma coleção, tá vendo? Uma coleção de cliente. Quem já mexeu aí com o Entity Framework.net percebe que não tem diferença alguma, né? Você tem lá uma T-Collection, um genérico aqui cliente, acessa da mesma forma o contexto, tem até o mesmo método, mesmo nome, toList. Então tá em casa aí, quem já trabalhou com o framework do .NET. Vamos seguindo aqui, onde fica a parte mais interessante do framework, né? Que é fazer os includes ou the includes, né? Que é o que acontece. Antes disso, vamos ver como está configurado nossa entidade. Ó. Veja que aqui temos aqui o table, né? Descendendo de T Entity Base, mesma coisa do .NET. Aqui são os atributos, né, da classe, e aqui você percebe que tem uns atributos, umas propriedades aqui, né, que são objetos. Ó. Então temos aqui o objeto contatos, que é uma coleção de contatos. Não temos aqui também veículo, né, que é ter veículo, ter cliente, tabela e preço. Aí cliente empresa, em que empresa esse cliente está, né, pertence e tal.
né? Então vamos, o que é que acontece? Esse método aqui, include, ele está configurado dessa forma. Então o que é que vai acontecer? Eu vou selecionar os clientes e na consulta que eu faço de cliente, eu estou dizendo, inclua também no meu objeto contatos, consulte contatos também, consulte veículos, consulte o veículo dele, vá lá na tabela de cliente, cliente empresa, consulte também a parte da empresa que está relacionada a esse cliente, consulta a empresa, baseado nessa condição, aí aqui eu escrevo, né, o resultado e liste os contatos dele. Então veja que isso aqui desencadeou uma série de consultas, né? Em vez de eu ficar consultando manualmente aqui o cliente, aí depois para cada cliente os contatos de cada um deles, o veículo de cada um, o cliente, empresa de cada um e as empresas de cada cliente, né? O Entity Framework já está fazendo isso para mim, automaticamente. Ele já entende essa configuração, viu que você fez includes aqui e de includes, né? Então ele já vai fazer todas as consultas, né? Sem ter que fazer um por um, né? Ou e tornaria o código mais sensível a erro, né? Para a manutenção seria mais difícil, né? Tem mais locais para você mexer, né? Realizar consultas, sem ter que ir duplicando o código, né? Dessa forma, aumentando a complexidade. Então veja que ele consultou, aí você vê aqui o método where, ele vai retornar um registro baseado nessa condição. E aqui eu vou adicionar o memo e listar. No final aqui, um final. Né? Então, olha só o resultado da include. Percebe? Ele consultou clientes, consultou a empresa, consultou os veículos, foi na tabela de contatos e consultou todos os contatos. Entregou todo o pacote, tudo empacotado para o sistema, né? E ser listado aí no memo. Fantástico isso aí. Include a mesma coisa, né? O include só tem include aqui mesmo. Então, veja que o include aqui eu tenho no meu cliente. Veja que eu estou instanciando aqui os objetos, estou dizendo para ele como é que ele traga os veículos, os contatos, né? Pode ser um só registro ou vários registros. Ele coloca na coleção, né, de contatos e vai atribuindo. Perfeito. Vamos a adicionar aqui. Vou deixar esse método save change para depois. Veja que eu adicionei vários registros, né? Vamos ver como ele faz como é que ele adiciona registro, né? Como é que acontece isso. Então temos aqui método add, né? Vou descrever isso aqui, método add. Em adicionar, eu basicamente isso aqui é o add range. Método add, eu crio aqui, crio uma classe, um objeto cliente, né? Tem cliente.create, atribuir aqui os valores que eu quero adicionar. Ele tem um método validate, se eu quiser validar algumas coisas aqui, né? E peço por contexto, adicione. E ele adiciona. Esse segundo parâmetro aqui é um auto save change, que nada mais é do que o nosso apply update, né? Tanto no FireDark quanto no cliente dataset tem esse método aí. Se eu não quiser que ele salve automaticamente, né? Posso sair adicionando e no final contexto save change. Para quem está familiarizado também com o Entity Framework.NET, vai ver que tem também esse método aqui, add e o save change. Certo?
Bacana aí. Então vou adicionar mais um. Tá? Adicionei um registro. Posso atualizar? Pode. Então esse registro aqui que está selecionado, você dá um update. Mesma coisa, tá aqui, ó. Ele colocou uma data aqui, ó. Nome do cliente, botou uma data e uma hora aqui de atualização. Ou seja, atualizou. Aqui o método update. Aqui eu estou localizando o cliente, alterando o nome dele e mandando dar um update. Depois eu consulto outra vez para trazer o registro atualizado, né? Que mais? O remove, né? Remover também. Tem implementado. Então, mesma coisa aqui no .NET. Update e tal. Método remove. Removi, aí ele já adiciona. O remove é o método remove. Então o remove eu passo aqui a condição. Veja o que está acontecendo aqui. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é que vai gerar uma condição. Ó. Isso aqui ele não é uma atribuição. Né? Eu vou mostrar a vocês como é que isso aqui está acontecendo, que é bem interessante. Ele está... veja que o tipo do ID não é inteiro. É um objeto. É um tipo t-integer. Veja que o t-integer ele é uma estrutura record do grau valor e o nome dele. Então quando eu faço e.id igual a condição, ele está indo. O que ele está fazendo? Aqui, ó. Ele está executando ó, uma class operator. Cadê? O equal. Not equal. Equal. Pronto. Ó. Isso aqui é executado. O dev consegue ver aquela declaração ali e, né, e montar a condição. Veja que o que está fazendo é isso aqui, ó. Isso aqui está sendo interceptado lá, de alguma forma aí no Delphi. E ele está entendendo que aquilo ali não é uma atribuição, nem uma condição verdadeira ou falso. Isso aqui não é a condição verdadeira ou falso. Ele vai interpretar isso e gerar a condição, uma string, e dê ponto o registro lá, o valor do registro. Então é bem interessante aí, viu, pessoal? Isso aqui. Aí você pode brincar à vontade. Ó. Tem o not equal, né? Tem uma ok, menor ok, ou. Então, isso aqui, ó, eu posso botar outra condição aqui, ó, end. Entende? É ponto id igual a 1. Posso botar outras condições. Isso aqui pode ser um ou. Muito semelhante também, se não for feito da mesma forma, se não for implementado da mesma forma que eu implementei, né? Nos outros frameworks aí que eu vejo, né? Eu vi algo muito parecido no, se não me engano, no Devart e o do Aurelius. Eu não sei se o Aurelius implementou dessa forma, né? Dessa forma aqui. Então temos aqui, temos tipo t-integer. Já estou mostrando um pouquinho do framework, viu? Tem um tipo t-string, ó, é um t-string. Então aqui no Entity Framework, aqueles tipos primitivos, aqui ó, eles não existem. Eles não existem. Eles são objetos. Percebe? São estruturas records. Isso é bom para gerenciamento de memória, liberação de leaks, deixar com que o Delphi trate de fazer o gerenciamento da memória do framework. Eu delego tudo isso a ele. E eu consigo manipular essas condições, fazer estruturas links, né? Então dando continuidade, eu acho que eu mostrei aqui o método remove, né? Que é simples assim, né?
contexto.remove. Ele vai lá e remove. Como é que eu sei que ele está removendo o cliente? Você vê que ele... Aqui eu não vejo, né? Mas lembra que lá no início, olha só, o contexto está declarado como um DB context, né? E um genérico aqui, cliente. Lembra que eu criei, quando eu criei eu passei cliente. Então ele já entende que eu estou excluindo um cliente. Deixa eu retornar aqui. Tem um remove, né? Vamos dar continuidade aqui, ó. Deixa eu remover todos aqui. Vai ficar cheio. Add Ranger. Esse Add Ranger é você adicionar um ranger de clientes. Você pode adicionar vários clientes e no final dá o save change, né? Que seria o nosso apply. Então veja aqui, eu vou simulando aqui, eu adicionando vários registros e persistindo isso no final. Então está implementado pela adicional 3 registros, né? Já foi persistido. Vamos ver como foi que ele fez. Então eu tenho aqui uma coleção de clientes, certo? E vou adicionar 2 registros. Então tá aqui, 3 quer dizer, né? Vai de 0 a 2. Aí estou criando e adicionando na coleção. Estou executando aqui context.addRange. Aí estou passando a coleção, né? Ele já entende que no final que eu adicionar essa coleção de registros aqui, ele vai salvar. Tanto com isso aqui como true, né? Que é o save change. Entende? Isso aqui é bacana. Muito bom. Acho que tem também implementado o remove, né? O remove é a mesma coisa. Remover os 3. Então aqui estou com o cliente. Estou utilizando o automap aqui, né? Acho que aqui eu estou criando uma coleção aqui de clientes. Adicionando aqui cada cliente desse a essa coleção, né? Percorrendo o dataset aí, os 3 primeiros lá, os 2 primeiros. E no final mando executar esse automapper. O que é que ele está fazendo aqui? Ó, no automapper, ele tá enviando os dados do dataset para o nosso objeto. Então ele está mapeando o dataset e atribuindo tudo ao nosso objeto, né? Então os objetos que estão aqui, em vez de fazer aquele parser, né, registro a registro, propriedade a propriedade, ele já está fazendo isso para mim. Isso através daqui do método data to entity, para não ter que fazer isso aqui, ó. Certo? Então é isso aí. Ele já tá fazendo isso para mim, como fosse um bind, né? Como fosse um data bind aqui. E removendo, limpando, consultando. Vamos ver ele removendo os 2 primeiros. Olha lá. Sabe? Bem, pessoal, basicamente é isso, né? Uma coisa aqui que eu deixei aqui por último, né? Veja que no final, no close, ele dá free. Então a gente manipulou aqui, fez consulta de dados, consultou objetos, listou JSON, listou uma lista de objetos, executamos os includes, adicionamos mais objetos, damos update, removemos, passamos aqui no range, né? Add range, remove range, manipulamos aqui o nosso sistema e vamos ver se isso aqui está deixando algum memory leak, né? Porque o grande trabalho o grande defeito que eu vejo em aplicações Delphi é justamente isso, né? Aquele lixo de memória, né? Acho que a maioria dos sistemas que eu peguei era assim, tinha muito lixo de memória. Quando você fechava a aplicação, não era 2 nem 3 não, era bem uns 1000. Eu já vi sistema que tinha bem uns 1000 lixos de memória, memory leaks, né? Vamos ver se o Entity Framework está deixando
algum desses leaks aí para trás, algum objeto ativo. Então, vamos ver, né? Então, eu habilitei aqui o report memory leaks, né? On shutdown. Vamos fazer, né? Vamos fazer todo o circuito aqui, executar, pá, listar aqui, listar mais aqui e tal. Tá à vontade, adicionar mais alguns, adicionar vários, dar um update, né? Adicionar vamos remover também. Vamos remover. Então vamos lá, né? Vamos ver se ele é a prova de fogo mesmo, né? Vamos ver se ele deixou alguma lixeira aí. Que é justamente isso que deixa o sistema lento, sabe? Você está criando os objetos, mas não está... como o Delphi não tem um coletor de lixo, né? Um garbage collection, então a gente está... Ele gerencia a parte dele, né? Mas os objetos que você criou, você vai ter que limpar, né? Isso o framework está fazendo a parte dele, né? Os objetos que ele cria, ele está destruindo. Vamos ver se ele deixou algum para trás. Então, quando eu fechar, vamos ver. Olha aí, não deixou nada, não apareceu nada. Bom, pessoal, obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.